para a gente fazer esse debate. 10 minutos para cada, tá bom, meninas? Para vocês fazerem uma primeira... Oi? Eu repito tudo de novo? Nossa. Tá. Boa noite, boa noite para todas, para todos e para todas que estão acompanhando aí a nossa live. Essa é uma live, uma iniciativa do coletivo Juntas, um coletivo feminista nacional, né, que organiza diversas LBTs nas suas fileiras do Brasil todo. E vamos aqui fazer uma conversa muito importante, né, que vem ser lembrada pelo mês do orgulho LGBT, que é o mês de junho, agora que a gente está encerrando. Teve como marco dia 28, que foi o domingo passado, o dia da visibilidade do orgulho LGBT, mas também, então, não só falar sobre isso, só porque ele é um calendário do movimento LGBT, mas também porque ele tem um marco muito importante, que foi a própria... que foi um Problemas técnicos, gente. A internet está congestionada numa segunda noite. Voltou, Tamires. E agora está sem áudio. Tamires, seu áudio. Ainda sem áudio, Tamires. Enquanto isso, na sala de justiça, estamos nós três aqui. Vamos As lá. três mulheres de... Só a Luana que não é paraense aqui na roda. Desculpa, Luana. Que isso. Que horror. Tipo, exclusão com a Paulista aqui. Não é uma exclusão, a gente está te acolhendo, olha só. Ô, pessoal, eu não sei quando é que a Tamires vai conseguir entrar. Será que é bom a Sara ir começando? Vamos lá. Entrou? Maravilha. Ainda sem áudio. No áudio. Então, vamos lá. Então, gente, enquanto a Tamires organiza o seu equipamento técnico, deu um problema. Primeiro me apresentar, né? Sou Sara Azevedo, sou professora da Rede Pública Estadual de Minas Gerais. Como brinquei ainda há pouco, sou paraense, de Belém do Pará, mas moradora de Belo Horizonte, tem 10 anos, e militante e ativista feminista lésbica, que vem construindo luta LGBT no nosso país tem um bom tempo. E eu queria começar falando, na verdade, fazer uma reflexão, porque o Dia do Orgulho LGBT, nós estamos fazendo 51 anos de Stonewall, que foi o movimento, uma rebelião das LGBTs dos Estados Unidos, que se apresentaram como uma alternativa, se apresentaram para se pronunciar contra as opressões, contra a violência policial que sofriam, contra a exploração, porque também havia uma exploração financeira em torno dos comércios existentes vinculados à pauta LGBT. Então, Stonewall, para nós, ele é um exemplo e uma referência que há 51 anos vem se traduzindo em lutas políticas no mundo inteiro. Então, Stonewall também tem outras condições, porque a partir de Stonewall, várias outras lutas foram se construindo. Mas é importante frisar que lá
começou por uma mulher trans, né? Então, portanto, uma mulher trans negra, inclusive, que foi quem de fato deu início, o start desse movimento todo, né? Marsha Thompson, que ainda é uma grande referência para nós. Assim como Stonewall não foi feito somente pelos homens gays, Stonewall não foi feito somente naquele dia. Foi um movimento que durou de 28 de junho a 3 de julho. Foram vários dias de luta, vários dias de enfrentamento contra a polícia que, naquele espaço, em Nova York, utilizava do seu aparelho repressor para reprimir as LGBTs. Então, a nossa história, enquanto LGBTs, no mundo, na vida, sempre foi uma história carregada de preconceitos, uma história carregada de opressões, carregada de violências, porque o que é colocado a nós é que tudo que é diferente, colocado que seja diferente, diverso de uma sociedade conservadora que tenta moralizar os nossos corpos, colocar uma moral balizada em seus preconceitos. A partir disso, tudo que é por fora dessa moral e seus preconceitos é colocado à margem. Então, portanto, a história do movimento LGBT, apesar de recente, a partir de Stonewall, como um movimento organizado que tomou o país nos Estados Unidos e depois tomou o mundo com as suas diversas paradas LGBTs, é só pensar que tem a parada de São Paulo, a Luana pode falar melhor do que eu, mas a parada de São Paulo tem um pouco mais de 20 anos. Então, portanto, é ainda muito recente do ponto de vista da organização, diferente do que é o movimento feminista, que são séculos e séculos de luta das mulheres, são 3 ondas do movimento feminista que tomam o Brasil e tomam o mundo em suas diversas formas, em suas diversas continuidades a partir da luta do conjuntura. Então, o movimento LGBT, a partir de ser um movimento ainda recente, tem muitas conquistas a se comemorar. Mas também nós não podemos falar das conquistas sem antes falar das nossas dores, porque as nossas dores fizeram nós caminharmos, as nossas dores fizeram a gente estar aqui, quem nós somos hoje. Porque a partir desse movimento que aconteceu em Stonewall, também não foi a partir aconteceu Stonewall, rebelião, beleza, bacana, acabou as opressões. Não, as opressões continuam. Nós estamos em 2020, onde numa cidade do interior de Minas Gerais, um casal de mulheres lésbicas estavam sendo expulsas da cidade por terem viajado para a Itália no início da pandemia de coronavírus no mundo, e quando voltou, a cidade estava com um preconceito dizendo que elas estavam distribuindo coronavírus para a cidade, sendo que elas já tinham feito teste, sendo que já tinham feito todos os exames, tinha dado negativo. Então, mostra que o preconceito também é aliado de não saber o que se trata, né? Do desconhecido. O preconceito é completamente aliado daqueles que querem o obscurantismo, que querem que a gente não saiba o que se trata, como que as coisas funcionam. Ou seja, aliar o preconceito nessa moral, nessa moralizante que querem construir nos nossos corpos, também querem moralizar a sociedade, querem moralizar aquilo que nós acreditamos a partir das escolas, a partir de todos os espaços que eles puderem. Então, esse projeto moralizante não é de hoje, é um projeto que sempre aconteceu. Então, as lutas que ocorreram depois e até os dias de hoje são sobre sobrevivência. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo e o que mais consome pornografia LGBT. Assim como é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Então, isso mostra as contradições, né? Porque é o país que mais mata, mas também é o país que mais consome incentivos sexuais vinculados à pauta LGBT. É engraçado pensar isso. Inclusive, até bem pouco tempo atrás, se você colocasse lésbica no Google, ia aparecer somente vídeos pornôs, porque há o fetiche de que com as mulheres lésbicas, os homens têm o fetiche de utilizar como incentivo sexual nas suas relações, homens cis, héteros que tentam fazer com que moralizem nossos corpos. Então, portanto, essas dores significam dizer que a gente está sempre lutando por sobrevivência. Como é o país que mais mata, e nós não temos direito nem ao menos saber nossas estatísticas. As estatísticas são feitas pelos grupos de apoio, pelos grupos de ONGs e organizações LGBTs que existem no país, que fazem essa contagem a partir dos jornais. E a gente sabe que nossas dores não aparecem nos jornais todos os dias. Então, portanto, ainda que nós saibamos que um LGBT é morto a cada 28 horas e a cada ano que passa essa regra aumenta, a gente sabe que esse é um número que somente é colocado nos jornais, não é um número que é
colocado para nós a partir de estatísticas oficiais, porque não existe. A segunda é de que, a partir do momento que as violências que nós sofremos são várias no momento político, no momento social que nós estamos, de isolamento social, e por isso nós estamos fazendo uma live, inclusive, que nós poderíamos estar fazendo em outro momento, mas justamente nós estamos afastados, não podendo estar num ambiente que pudesse congregar a todas nós juntas, abraçadas, conversando pessoalmente, também porque nós estamos vivendo nesse momento a pandemia de coronavírus no mundo e que não é necessário o isolamento social. E é sempre bom frisar que é importante o isolamento social como a ação que nós tenhamos que ter para solucionar, para responder, para tentar diminuir os casos e evitar o colapso da saúde no nosso país. Então, a partir desse momento, quando a gente tem que se isolar em casa, a gente sabe que também há outras violências escondidas. A violência doméstica, em que nós mulheres sabemos há muitos anos o que isso significa, e o vírus da violência doméstica que se espalha no nosso país é brutal, em que mata e violenta tantas e tantas mulheres no nosso país. Como também a casa, ela não é um lugar seguro para LGBTs. Sempre foi o espaço em que sair do armário nunca foi tão importante. Eu friso uma pesquisa que o Fábio Félix, nosso deputado distrital, sempre fala, que eu acho que ela é fundamental sobre isso, em que uma ONG inglesa pedia em um panfleto, pedia para os militantes, para os LGBTs, que não saíssem do armário nesse período de pandemia. E é tão brutal isso, porque a maior liberdade, a maior forma de se expressar é sair do armário para quem é LGBT. E essa saída do armário, evitar sair do armário por uma questão de segurança, tem a ver com uma brutalidade que nós estamos sofrendo com a questão do isolamento social, que poucas pessoas vão entender o quanto que isso é difícil, porque a gente não sabe as violências que estão ocorrendo por conta das suas orientações sexuais, identidades de gêneros, que também não é contabilizado e também não tem como a gente ter uma noção, apesar de todos os movimentos que são feitos por isso. A gente não pode dizer do quanto a gente pode estar sofrendo mentalmente, sofrendo com as angústias que isso causa, de um adoecimento mental que isso causa em vários adolescentes, jovens e adultos que vão se descobrindo ao longo da sua formação, da sua vida. E, portanto, essas violências todas, elas são caracterizadas por diversas formas. Não é só violência física, mas tem várias violências, né? A sobrevivência, ela não está datada somente para quem é ferido ou sai sangue, na verdade, né? As violências são múltiplas e essas violências para o segmento LGBT é muito pesado. Então, primeiro, acreditar que é necessário pensar num processo de que, primeiro, que a gente já avançou bastante coisa na consciência da população e na consciência de que a pauta LGBT, segmento LGBT, ele é parte dessa sociedade. Inclusive, saiu agora uma pesquisa recente do Datafolha que colocou que 76% da população brasileira aceita as LGBTs na sociedade. Então, portanto, somente 24% da sociedade, da segunda pesquisa, é que não aceita as LGBTs. Esse número já foi bem pior. Segundo a mesma pesquisa, no Brasil, esses números já foram de 60% de aceitação somente. Então, mais de 40% da população era contra as LGBTs, quando era uma coisa que é direitos humanos, é uma coisa do direito a ser quem somos, a desejar quem queremos e apenas mostrar-nos quem somos. Então, esse avanço de consciência, ele é notável quando empresas querem comprar os nossos direitos e querem comprar as nossas vidas e querem comprar quem somos. Então, as empresas que colocaram o Pride nos seus perfis de Facebook, redes sociais, etc., são as mesmas empresas que não dão acesso ao trabalho para as LGBTs. São as mesmas empresas que no cotidiano, fora do mês de junho, quando aparece todo mundo com a bandeira colorida, porque é legal, é bonito, é descontraído, porque a característica das LGBTs é essa, da alegria, do afeto como parte da sua disputa, de parte da disputa política, é bonito, mas é interessante também refletir que as LGBTs não estão somente no mês de junho.
Elas estão em todos os meses do ano, elas precisam comer, elas precisam ter moradia digna, elas precisam ter saúde de qualidade, elas precisam ter segurança para ter educação, enfim, você tem várias condições e várias variáveis que nós estamos aí colocadas. Outra coisa que nós tivemos de avanços, que ainda que na Câmara Federal nós não tivemos nenhuma vitória, efetivamente nós não tivemos nenhuma vitória, porém nós conseguimos abrir um debate na Câmara Federal a partir da representatividade. Quanto maior o número de LGBTs que tomam poder e que estão no poder, que estão nas casas legislativas do nosso país, mais debates se ampliam na sociedade. E quando uma LGBT vai para câmaras, para as assembleias, etc., mais a nossa representatividade se coloca à prova. E é necessário refletir que colocar as LGBTs do lado daqueles que defendem de fato as LGBTs. Diferente de um Clodovil da vida, que foi eleito durante muitos anos atrás e que não defendia as pautas LGBTs. Nós temos exemplos outros que nós já tivemos com o PSOL, e nós estamos aqui como várias militantes do PSOL, que conseguiram estar lá presentes e fazer valer nossos direitos, como ontem nós tivemos a partir do David, mas também de outros deputados de outros partidos, também LGBTs, também gays que estão hoje no Congresso Nacional e colocaram pela primeira vez as cores do arco-íris no Congresso Nacional. Assim como São Paulo, que é a maior parada LGBT do país, né? Do mundo não, a do país, ela também já colocou as cores do arco-íris em todos os lugares. É do mundo? A Luana vai me corrigir depois, daqui a pouquinho. Então, nós colocamos que é necessário discutir, assim, também a questão LGBT a partir do recorte nosso das mulheres. Porque sempre, dentro mesmo, inclusive dentro do próprio movimento LGBT, passado por tudo isso, nós sabemos que a história é contada pelos homens, mas são as mulheres que estão também na linha de frente. E eu tenho um orgulho de dizer que aqui em Belo Horizonte, a primeira parada LGBT foi feita por uma mulher negra, trabalhadora da saúde, chamada Soraya Menezes. Ela empenhou por muitos anos e foi a líder das paradas LGBTs de Belo Horizonte, que hoje reúnem mais de 100 mil pessoas todos os anos, que esse ano a gente não vai poder marchar juntos, mas estamos fazendo várias atividades, com várias ações que estão acontecendo pela cidade. Então, portanto, a nossa luta, ela precisa também colocar quem somos, quem são essas mulheres que estão por trás de tudo isso e quem são elas que estão aí. Se muito já foi feito, com toda a representatividade, com tudo que a gente já fez, com todas as movimentações, com todo o avanço de consciência, agora é a vez de colocar quem são essas mulheres que estão que fizeram nossa história, mas também aquelas que vão fazer ainda a história. Porque a nossa história não para aqui. Ela não para somente numa aceitação de uma novela em que há pouco tempo atrás, uma década atrás, explodiu um casal LGBT numa torre chamada Torre de Babel, e agora, agora pela aceitação, colocam que nós possamos aparecer em todas as novelas com beijos, etc., como foi toda a sensação que foi ter o beijo do Félix em uma novela. Então, a gente quer muito mais do que somente a representação na sintética para a gente se ver. É importante, a representatividade importa, mas também é importante que nós tenhamos garantia de seguridade, de vida, que a gente tenha ampliação dos ambulatórios trans por todo o país para garantia de saúde de qualidade na transição das mulheres trans e travestis hoje no nosso país. Nós precisamos ter garantias de educação, derrubar todos os projetos de escola sem partido que existe hoje no país, que vem com essa falácia que é a ideologia de gênero. Nós temos que falar e colocar que identidade de gênero no nome social é importante para estar em todos os documentos daqueles que se representam, se reconhecem com a sua identidade de gênero. Nós temos que falar de adoção das LGBTs, porque ainda tem impedimento, e que bom que agora, na pandemia, foi derrubado a resolução da ANS, que também regulava que homens gays não poderiam ter doação de sangue. Então, a gente tem que derrubar todos esses mitos e preconceitos que foram construídos ao longo desses anos todos para construir um novo e construir as nossas referências, as nossas lutas e as nossas construções precisam ser linkadas com tudo isso que a gente vive no mundo. É isso, eu acho que eu já falei meus 10 minutos, e aí eu puxo aí a nossa próxima colega que vai estar falando. Eu tenho a honra de chamar aqui a Luana Alves, também coordenadora do Emancipa como eu, e para falar um pouquinho aí para a gente como é que é em São Paulo para vocês.
Tá bom. Obrigada, Sara. Boa noite para vocês, boa noite para todas, para todos. Primeiro eu queria pedir desculpas em antecipação, porque eu vou falar e vou sair, né? Falei para as meninas que eu precisava sair às 19, mas não tem problema, vou fazer minha fala. Estou muito feliz de estar com vocês, né? Estar com mulheres LGBT, que são militantes socialistas, que fazem a diferença nas suas cidades, né? Conheço todas em BH, no Pará, em Belém, né? Também em São José dos Campos. Eu acho que isso é muito importante, porque no dia de ontem, né, resgatando um pouco do que a Sara disse, eu fiquei surpresa de ver quantas empresas estavam colocando Pride, né, ou então um arco-íris, uma coisa assim, dizendo que elas eram tolerantes, né, empresas que eram grandes bancos, né, empresas que são empresas grandes, né, que a gente sabe que na verdade exploram os trabalhadores, né, que na verdade se aproveitam das estruturas culturais do nosso país, que são racismo, LGBTfobia, para explorar mais. Então, tá com vocês, mulheres que são LGBT, que defendem a luta LGBT e que são socialistas, que são militantes, é muito fortalecedor, né? Porque, enfim, me faz entender como a nossa luta é total, né? Não é só uma parte, não é só uma bandeira. A gente sabe que que a nossa opressão é muito estrutural, né? Bom, eu estava comentando com as meninas que é muito curioso, né? Eu ia falar em primeiro, aí eu pedi para a Sara falar antes, porque não, assim, faz mais ou menos pouco tempo que eu falo do debate LGBT, né? Não é uma coisa tão natural, mesmo para as pessoas que são LGBT, principalmente para mulheres, eu acho que não é tão tranquilo se sentir segura para falar, enfim, falar sobre esse assunto, né? As opressões são várias, as complicações são várias. Talvez por eu ser bissexual, eu acho que isso é uma questão que é importante a gente pensar, porque quando a gente pensa na heteronormatividade, na cis-heteronormatividade, é muito comum, eu acho, né? As meninas podem, enfim, talvez dizer melhor, mas é muito comum que as mulheres, enfim, que se coloque para as mulheres uma narrativa que amar outras mulheres é uma fase, né? Que é um pedaço, que é uma confusão, que não é necessariamente algo que vai ficar, né? Ontem eu estava vendo um documentário chamado Secret Love, no Netflix, que eu recomendo muito para vocês todas, que é um documentário sobre um casal lésbico dos Estados Unidos, que, enfim, são duas senhoras de mais de 80 anos que por 65 anos viveram um casamento escondido. E uma das frases, né, uma das frases de uma das cartas que elas enviavam uma para outra, né, elas eram casadas, escondidas por 75 anos, era assim: Our love is real, né, o nosso amor é real. E eu acho que isso é importante da gente dizer, porque sempre tentam colocar como se o amor LGBT em geral fosse não real, né? Eu acho que fosse uma fase, fosse uma brincadeira, fosse enfim, uma sacanagem, né? Que é muito parte do moralismo, da homofobia. Então, eu acho que é importante a gente pensar também o quanto a gente, principalmente mulher, não se sente tão segura de fazer esse debate, o quanto a gente tem que se fortalecer uma outra, né? O quanto a gente tem que se fortalecer para combater exatamente a heteronormatividade, a cis-heteronormatividade, que regula tanto o nosso comportamento, que regula tanto a maneira como a gente deve viver, né? Eu acho que, partindo um pouco desse debate, eu estou lembrando que a Sara usou o gancho para falar do nosso combate à escola sem partido. Eu acho que, mesmo que não seja algo que está na conjuntura nacional, eu acho que é importante falar sobre isso, porque é muito um combate a nós. É muito um combate às pessoas LGBT, a tentativa de censurar o debate de gênero. Por que isso é importante? O debate de gênero, eu acho que é fundamental para a gente entender um pouco a raiz do que a gente vive, né? A gente sabe o que é construção de gênero. Muitas vezes, com toda a confusão que os grupos reacionários criaram, a gente até esquece de falar o que é o papel de gênero, né? O que é essa construção que a gente pensa, essa construção teórica para entender como é que as coisas funcionam. A ideia de construção de gênero é a ideia que existe na sociedade capitalista, na sociedade que a gente vive, uma construção que se faz sobre as pessoas, né? Enfim, a partir do sexo biológico, a partir delas nascerem com pênis, com uma vagina, você criar uma série de construções de comportamento, enfim, de lugares sociais para cada uma das pessoas, né? Então, é você criar a mulher e criar o homem a partir do sexo biológico. Homem e mulher do ponto de vista de comportamento, né? Do ponto de vista do que deveria ser, do ponto de vista de papel social, do ponto de vista de que lugar que está na estrutura de classe. Então, eu acho que muito da nossa raiz está isso, né? O papel de gênero ver como uma aberração a mulher que ama outra mulher, né? Pensando no nome dessa live. Porque justamente quebra uma série de construções que são colocadas para, enfim, para todas as pessoas, né? Que os homens são os que vão trabalhar fora, as mulheres pertencem ao espaço doméstico. Na verdade, é uma hipocrisia, né? Porque pertence ao espaço doméstico ao mesmo tempo que pertence ao espaço produtivo de forma precarizada.
né? Então, tá no trabalho produtivo, de forma precarizada, né? Geralmente recebe menos, e também tá no trabalho doméstico. E, ao mesmo tempo, uma série de, enfim, de construções culturais são colocadas. Então, a mulher é doce, a mulher é paciente, a mulher é não confiável, a mulher é manipuladora. Toda essa construção é colocada sobre a gente, né? E tem, além disso, o mito da competição feminina, né? Que as mulheres competem entre si, que não dá para botar muita mulher para trabalhar junto no mesmo lugar. Então, eu acho que mulheres enfim, que expressam a sexualidade de forma natural, que amam outras mulheres, é obviamente uma afronta. Obviamente, uma afronta a toda essa construção de gênero, né? Eu acho que a gente compreender isso é importante, e a gente fazer o debate de gênero é muito importante, principalmente quando a gente vive um governo reacionário que usa o debate de gênero, né, para tentar se manter no poder de uma forma muito hipócrita, de uma forma muito bizarra, né? O governo Bolsonaro conseguiu se eleger muito com o discurso de defesa da família, né, com o discurso de defender o papel de que menino nasce menino, e que menino nasce menina, e que menino veste azul e menina veste rosa. Então, obviamente, nos elegendo como inimigos que devem ser combatidos, né, em nome aí da família brasileira. Quando, obviamente, quem mais ataca a família brasileira são eles, né? Quando destrói o SUS, enfim, quando destrói a possibilidade de programas de renda, de programas de trabalho, quem destrói a família são eles. E tentam jogar nas nossas costas, né, por sermos pessoas que questionamos, de certa forma, o papel de gênero, a estrutura como é colocada, e tenta passar o seu programa de morte. Seu programa de morte contra nós, o seu programa de morte contra as pessoas trabalhadoras. Então, eu acho que a gente entender a estrutura toda que a gente está colocada é muito importante para saber a potencialidade da nossa luta. E aí eu vou terminando. Eu vejo muita gente, enfim, pessoas que são inclusive LGBT ou pessoas de esquerda que acham que a luta LGBT é uma bandeira muito secundária, uma bandeira muito lateral, né, que não tem a ver com as estruturas de dominação de classe. E eu acho que isso é um erro muito grande. Né, um erro muito grande porque não entende o quanto o papel de gênero, que tem a ver com a heteronormatividade, determina muito da estrutura, né, que a gente, como esquerda, quer combater. Então, enfim, finalizando, eu acho que é isso, assim, dei meu recado, preciso ir para outra reunião. Vou passar agora para Vivi, que é uma mulher muito maravilhosa. Queria ficar mais, porque vocês são, enfim, muito fortalecedoras, é muito bom estar com vocês. Mas eu vou ter que ir. Um beijo. Posso falar? Boa noite, gente. Boa noite, eu sou Vivi. Eu sou de Belém do Pará, daqui da Amazônia. Sou mulher bissexual, apaixonada e casada com uma mulher, e não tenho como descrever, né, o quanto é importante a gente debater tudo isso e falar sobre a realidade em que a gente vive e o quanto nós precisamos ainda avançar quanto a um conjunto de políticas e de métodos educativos mesmo para, de fato, conseguir ter dignidade, respeito e ter espaço, né, nessa sociedade. Então, eu queria destacar aqui alguns aspectos, né? Eu acho que as falas que me antecederam foram muito completas, né? A Sara e a Luana, que são grandes companheiras que estão aí na luta e que a gente sempre está conversando, mesmo longe, mas a gente está sempre conectada através dos movimentos. Elas fizeram falas bem completas. Então, eu queria especificar mais aqui algumas coisas que perpassam pelos pontos de direitos, né? E mais especificamente sobre saúde das mulheres que amam mulheres, que se relacionam com mulheres, e sobre a questão da politização dos espaços das mulheres que amam mulheres. Então, diante de tudo isso, além dessa politização, né, falar um pouquinho sobre a questão mesmo dos espaços de poder, quanto eles são ocupados ou não. É muito interessante quanto toda essa estrutura social sempre nos coloca numa posição de insegurança, né? E quando eu falo dessa insegurança, ela é no espaço de trabalho, ela é no espaço público, ela é nos serviços de saúde, nos serviços de educação. Então, a gente precisa muito falar o porquê que isso acontece e pensar em como combater tudo isso. Porque muitos colegas, eu estava até conversando aqui com
uma parte da nossa militância de Belém sobre a questão do emprego, né? Que vários colegas de profissão meus, que são da área da saúde, expressam que raramente eles expõem que têm relacionamentos, que são casados, que são LGBTs, porque é muito difícil a gente conseguir ser respeitado profissionalmente quando você é LGBT. Né? Então, a todo tempo, isso é colocado como um grande peso, né? Do olhar julgador, da forma que as pessoas vão te tratar e da própria opção por receber ou não o seu serviço. Então, isso é uma problemática muito grande, porque não leva em consideração toda a sua qualificação profissional e a sua intervenção nos espaços com experiência, com abordagens voltadas para uma qualificação e acabam lhe colocando numa posição como se você, enquanto LGBT, fosse menos capaz. Então, isso é uma problemática que reflete diretamente no aspecto econômico, né? E eu estou falando aqui das mulheres lésbicas e bissexuais. Se a gente for pensar, por exemplo, da população trans, é muito mais grave, né? Inclusive, existe uma necessidade de defender cada vez mais projetos sobre a empregabilidade das pessoas trans, porque, de fato, é uma questão que ainda precisa se evoluir muito e que, como foi bem apresentado no início da fala da Luana, e essas empresas que colocam Pride, que apoiam, colocam até nas suas propagandas casais LGBTs, será que elas, de fato, estão empregando pessoas LGBTs? Será que, de fato, elas estão dando espaço para que essas pessoas elas sejam, de fato, acolhidas e consigam protagonizar esse lugar de poder trazer quais são as demandas, de poder adaptar o ambiente de trabalho para que seja mais acolhedor às mulheres lésbicas e bissexuais? Então, tudo isso a gente precisa pensar, né? De como é conveniente em algum momento ser amiguinho da população LGBT e em outro momento você simplesmente esquece e vira as costas para todos esses. E eu digo isso porque foi falado aqui da questão das paradas, né? Das paradas do orgulho LGBTI, e aqui em Belém, pelo que eu sei do que vem sendo relatado, nós temos paradas desde 2001. E no ano passado, simplesmente, a parada teve como padrinho o presidente da Câmara de Vereadores de Belém, que é um cara de um partido altamente conservador, de um partido que ameaça as vidas e o direito das LGBTs. Então, aí entra o aspecto que eu falei no início, que ia comentar sobre essa questão dos espaços da política. Como nós vamos nos aliar, dar palco e voz para pessoas que estão diariamente combatendo o que nós defendemos, que estão diariamente ameaçando as nossas próprias vidas. Então, é importante trazer para o debate, eu acho que é uma tarefa do nosso movimento, principalmente nós mulheres, que muitas protagonizamos o Ele Não, a Primavera Feminista, que participamos de vários atos e manifestações em relação à defesa dos direitos humanos, da democracia e da classe trabalhadora como um todo. Nós não podemos aceitar que continue sendo reproduzido essa forma de fazer movimento LGBTI voltado para políticas que são de um interesse de uma classe dominante, que é quem continua a nos explorar e a nos oprimir. Então, diante de tudo isso, é muito importante que a gente siga, né, numa política que vá garantir a não retirada dos nossos direitos, que vá combater o conservadorismo, que vá combater essa extrema-direita, que vá, inclusive, estar lado a lado e somando nas lutas antirracistas, nas lutas feministas, nas lutas anticapitalistas. Porque não tem como falar de um movimento LGBT desconectado com uma realidade de lutas que também fazem parte da nossa vida, que também
atingem diretamente a todas nós. Então, num contexto aqui, falando da Amazônia, né, não tem como falar de ser LGBT, de ser mulher, lésbica ou bissexual, sem falar no conjunto das nossas lutas e nos espaços em que nós precisamos atuar e mostrar que os nossos corpos, as nossas vidas são importantes. No contexto da pandemia, né, tem alguns estudos da Unicamp e da UFMG, que são os lugares da Sara e da Luana, né, ambas estão conhecem muito bem essas instituições. Eu estava lendo alguns estudos que eles apontam sobre essa questão de que, nesse momento de pandemia, são as pessoas LGBTI que estão mais vulneráveis a complicações com a saúde mental. Então, nós estamos sendo atingidas em relação à saúde mental, né? Como foi bem colocado, né? Essa questão do sair ou não do armário, muitas das vezes não é uma opção num contexto em que você precisa sobreviver, porque não basta você ficar em casa, você tem que ficar seguro, você tem que ficar segura. E já existem algumas iniciativas importantes de abrigos, de políticas de acolhimento às pessoas LGBTIs que são expulsas de casa, né? E nós precisamos avançar em medidas efetivas com política pública e não que sejam feitas de formas independentes, né? Precisa ser utilizado o dinheiro público, precisa ser debatido no espaço da política institucional sobre o acolhimento à vida das pessoas LGBTIs. E falando no âmbito da saúde, né, que é a minha área, a gente tem que refletir até que ponto a nossa vida, a nossa saúde, ela é respeitada e ela é valorizada, colocada como prioridade dentro do Sistema Único de Saúde, né? O nosso Sistema Único de Saúde, ele tem princípios como a equidade, que significa que não é que vai tratar todo mundo igual, mas é que vai tratar cada um dentro das suas especificidades. Então, por isso, é necessário política específica para a saúde das mulheres lésbicas e bissexuais, porque muitas de nós não nos sentimos à vontade numa consulta ginecológica, em que não é nos dado a possibilidade de falar sobre os nossos relacionamentos, de falar sobre a nossa vida sexual, que é algo que vai contra esse modelo heteronormativo. Então, os próprios protocolos dos atendimentos em saúde devem contemplar isso. Perguntam se você é sexualmente ativa, mas não lhe perguntam se é com homens, mulheres ou ambos. Então, isso precisava constar para que a gente pudesse, de fato, até ter dados concretos sobre a questão das mulheres lésbicas e bissexuais. E esses dados serem utilizados para pesquisas, para construção de conhecimento, para ciência e para pensar formas adequadas de atendimento e formas adequadas de informação e de orientações baseado na educação em saúde, baseado na prevenção e promoção de saúde para as mulheres lésbicas e bissexuais. Então, isso é muito grave. É grave saber que cerca de 40% das mulheres que se relacionam com mulheres não realizam o PCCU, que é o preventivo de câncer de colo de útero, por falta de informação, por falta de acolhimento, humanização e também por muita lesbofobia. É chocante ver o quanto nesses espaços ainda prevalecem as crenças pessoais, princípios religiosos são colocados na frente do que deveria ser a ciência, do que deveria ser os estudos, do que deveria ser o próprio respeito à dignidade das pessoas de um modo geral. Então, nós precisamos lutar pela implementação, né, de políticas específicas para a saúde das mulheres lésbicas e bissexuais, também das pessoas trans e não binárias. E eu estou especificando mais lésbicas e bissexuais porque é o tema da nossa discussão, né? Mas também existem mulheres trans e pessoas não binárias que também podem se enquadrar nesse perfil. E, por fim, assim, colocar sobre a questão da violência, né? Porque durante a eleição
durante a eleição em outubro de 2018, quando o Bolsonaro estava concorrendo à presidência, subiu mais de 200% o número de denúncias relacionadas a violências que são LGBTfóbicas. Isso significa o quê? Que muitas pessoas se sentiram à vontade de ser violento conosco, ser violenta contra nós, melhor dizendo. E isso é grave. Isso é grave porque mostra que um grupo de pessoas se sente na autoridade de querer exterminar nossas vidas, de querer reforçar essa política do governo Bolsonaro, que cada vez mais coloca LGBTIs à margem de tudo, né? Que são vidas que para ele não importam. E aqui em Belém nós tivemos também uma situação dessa, em que a gente estava fazendo uma panfletagem na eleição de 2018, em que eu era candidata a deputada federal, e que um indivíduo com a camisa do Bolsonaro mostrou uma arma para as meninas, para as pessoas que estavam fazendo a panfletagem, dizendo que não suportavam ver essas sapatão feminista fazendo panfletagem na porta da universidade deles. Então, para reforçar, né, que eles direcionam, né, e o melhor, né, o pior que na verdade é o melhor, eles sabiam que a nossa chapa, que a nossa eleição, que a nossa candidatura era uma candidatura sim, que tinha um perfil feminista, que tinha um perfil sapatão, que tinha um perfil das gays e de todo mundo que combate qualquer forma de opressão. Então, a gente não pode deixar, mas que eles sintam que eles acham que tenham força. A gente não pode deixar que eles continuem aplicando essas políticas de violência. Então, por isso que nós temos que nos posicionar, que nós temos que mostrar orgulho de ser quem somos, mas com devido cuidado, porque pensar primeiramente em cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, mas quem puder seguir na linha de frente dessa luta, quem puder dar o seu nome, dar a sua cara e se colocar aí nessas fileiras, nós vamos estar aqui para se fortalecer sempre. Então, muito obrigada a Sara, muito obrigada a Luana, muito obrigada a Tamires, a Rayana também, que é uma mana sapatão que está aqui ajudando a gente no suporte técnico, e que nós vamos continuar existindo, vamos continuar resistindo, vamos estar em todos os espaços e não vamos recuar. Vamos mostrar que as vidas das mulheres importam, a vida das mulheres lésbicas, bissexuais, a vida de todas nós que amamos e temos que ter direito de ser e de amar. Obrigada. Obrigada, Vivi. Vocês me ouvem agora? Voltou o Sim, som? perfeitamente. Aê! Aê, que bom! Não, acho que foram excelentes as contribuições, as falas que buscaram aí dialogar com a questão do orgulho, com a condição de amor, que deve ser uma condição de liberdade, o direito de amar quem a gente quiser, e não tem defeito nenhum nisso, mulheres amarem outras mulheres. Muito importante também as considerações feitas aqui a respeito de quem é também o LGBT, né? Que é sempre, muitas vezes, o trabalhador que está numa condição mais precária, numa condição de informalidade, muito dentro dos trabalhadores dos telemarketings, né? Dos call centers do Brasil, enfim, são esses que ocupam os postos mais precarizados de trabalho. Então, a questão LGBT, ela essencialmente tem que ser uma luta também feminista, uma luta dos marxistas, da esquerda, pelas condições também, não só de violência, mas do trabalho, em que muitas vezes as empresas adoram fazer o seu marketing empresarial, mas não são responsáveis na questão de empregatícia, né, com seus funcionários. Então, a sexualidade, ela acaba sendo um fator também de seleção de quem vai estar empregado, quem não vai estar empregado, quem vai ocupar os postos mais precarizados. Então, acho que é muito importante todas as considerações aqui feitas, especialmente a lembrança de Stonewall, para mostrar que as LGBTs, especialmente as lésbicas, as bissexuais e as transexuais, também sabem fazer revolução. Então, eu vou passar aqui agora para algumas perguntinhas e comentários que o pessoal fez. São 4 e acho que foram muito ricas. Então, o primeiro comentário foi o seguinte: as secretarias foram mal trabalhadas a nível partidário, inclusive na própria esquerda, ou seja, os oprimidos, e aí vamos pautar o movimento negro e LGBT.
Essas secretarias que têm que ter ações efetivas enquanto militância, foi um comentário. Depois a Paula Kaufmann, uma conhecida nossa, Paulinha, grande dirigente, também perguntou, nesse momento em que estamos às portas de um processo eleitoral, como tratar a questão da representatividade nos espaços de poder? Já vimos que não basta ser mulher LGBT ou negra ou negro para os nossos interesses serem defendidos, né? Então, é um questionamento a respeito da representatividade. A Gabo Campos também perguntou, o capitalismo influencia na maneira que amamos e quando esse amor diz respeito a duas mulheres negras, a invisibilidade para novas políticas públicas é maior. E, por fim, a Silvana, que também pergunta o seguinte, a juventude LGBT está sofrendo duplamente na pandemia, quando as famílias tradicionais aproveitam para tentar impor os conceitos heteronormativos no momento em que as redes de apoio estão fragilizadas. Que espaços de apoio e assistência existem nesse momento? Então, acho que se ficou alguma coisa confusa, depois eu também posso repetir, mas vamos lá. Começando pelo começo, com Sara, depois Vivi, né? Pode ser? Pode ser. Não, então, primeiro eu queria falar que a LGBTfobia e todas essas opressões que nós vivemos pelo nosso desejo de ter desejo por quem a gente quiser e de sermos quem somos, ela tem uma origem, não podemos negar, ela tem uma origem que vem do patriarcado, que vem do machismo, que tem como base a negação do feminino. Em geral, os homens gays são oprimidos e são achincalhados, sofrem violências por estarem se vestindo de mulheres, coloca muitas aspas aí, ou por estarem sendo mulheres, ou por ter jeitos femininos, ou trejeitos femininos. Assim como as mulheres trans e travestis sofrem quando elas se apresentam no feminino. Assim como para as mulheres lésbicas que têm uma característica que são mais masculinas, elas também sofrem justamente por elas não serem femininas, né? Então, toda essa negação que é colocada a nós, ela é vinculada justamente porque existe uma sociedade patriarcal que nos limita e nos impossibilita de desejarmos quem quisermos, de sermos quem somos. Então, portanto, parte daí. E pegando o gancho das perguntas e dos comentários, sim, por muito tempo toda uma sociedade nos oprimiu. Não tinha uma característica de toda uma sociedade, porque nós vivemos em sociedade, que existe um regime, que existe um sistema que se impõe, e que nesse sistema que se impõe, eles moldam a nossa vida. E aí, por isso, eu pego o gancho da fala da Gabo, que escreveu aí pra gente. Esses sistemas nos impõem as formas e as morais e os conteúdos do como nós devemos nos portar, a quem nós devemos nos relacionar, a como nós devemos nos relacionar. Então, portanto, essas relações todas foram tendo avanços significativos. Assim como a luta das mulheres veio tendo lutas significativas, que tivemos avanços significativos do ponto de vista daquilo que a gente vinha construindo, seja o voto, seja a roupa, seja os espaços no mundo do trabalho. Nós, LGBTs, nós também tivemos avanços e que eram importantes, foram muito importantes. Então, primeiro, a marcha das LGBTs durante a ditadura militar brasileira, tantas marchas que foram junto com os metalúrgicos do ABC Paulista, por exemplo, que nós já tivemos, enfim. As próprias mulheres trabalhadoras, como aqui em Belo Horizonte, a própria Soraya Menezes, eu sempre gosto de falar dela porque ela colocava o aparelho dos sindicatos para também fazer parte dos movimentos LGBTs e construir as paradas LGBTs que foram construídas pelos sindicatos, pelas organizações de trabalhadores, enfim. Então, esse espaço não foi dado de graça, foi uma conquista. E dentro dessa conquista, ela ainda precisa ter outras conquistas, porque a gente precisa garantir mais direitos, não menos. Não podemos retroceder, que é isso que esse governo Bolsonaro quer, que a gente retroceda. E nesse retrocesso nós não vamos cair. Nós precisamos garantir que os nossos sejamos nós por nós.
Assim como nós tivemos no passado, nós temos que fazer que todos os movimentos se unifiquem em torno da luta contra as opressões, porque a partir delas nós conseguimos conquistar mentes e corações para tantos avanços políticos e sociais que nós temos na nossa sociedade brasileira. Então, a representatividade dos espaços políticos que nós temos hoje, ela ainda é muito pequena. Nós temos um deputado assumidamente gay na Câmara Federal, nós temos uma vereadora assumidamente lésbica na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Nós precisamos construir espaços para que nós, LGBTs, nós tenhamos essa representatividade garantida nos espaços políticos, porque nós temos muitos aliados héteros, não vamos descartar, pelo contrário. Nós queremos que todas as pessoas possam estar juntas lutando contra esses preconceitos, porque somente coletivamente nós vamos conseguir fazer isso. Mas somente uma LGBT vai conseguir sentir e refletir, a partir das suas dores, as lutas políticas que vão ser feitas dentro desses espaços, que não são fáceis. Então, construir, por exemplo, dentro das câmaras legislativas, a questão do casamento civil igualitário, a questão da adoção, são hoje pelo menos 13 ações que estão correndo na Câmara Federal e que estão paradas, porque existe hoje um conceito, uma Câmara conservadora que não consegue permitir que as nossas lutas possam ser passadas por lá. Assim como nós precisamos, a partir de ter um vereador, uma vereadora LGBT, que repense, pense, construa políticas públicas para nós, fazer auditorias, fazer visitas técnicas às próprias casas, abrigos, que são exigências hoje que tem dentro de todas as prefeituras, espaço para as LGBTs, tem que garantir que exista audiências públicas que debatam as questões LGBT na cidade, como sendo também um eixo de intervenção da cidade, como um eixo das políticas públicas, mas também um eixo das políticas de assistência social, que elas estejam garantidas também esse recorte dentro dos debates de moradia que existem nas cidades, debater as questões da saúde, ambulatórios trans, por exemplo, a garantia de saúde no ambulatório trans, assim como também a saúde da mulher lésbica, que também tem suas peculiaridades, não sofrer das violências que a gente sofre tanto dentro dos hospitais, das consultas médicas, por desconhecido ou pelo preconceito que alguns médicos possam ter. Enfim, nós podemos ter várias saídas aí políticas que podem ser construídas dentro das casas legislativas. E é necessário que, a partir disso, a gente construa uma saída tanto do plano de vista do emergencial, ou seja, agora, nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia, é necessário a gente pensar um plano emergencial e, passar da pandemia, o que a gente quer de futuro. Porque o que estava antes a gente não quer mais, porque não nos atrai, não responde às nossas necessidades. Mas nós temos que pensar no futuro. Do ponto de vista emergencial, hoje existem várias casas-abrigos que foram construídas com a luta suor de muitas LGBTs desse país. Então, um exemplo clássico que nós temos é a Casa 1, em São Paulo, mas existem outras casas que foram construídas de apoio para o público LGBT. Em Belo Horizonte, por exemplo, tem a Casa Alice Tomeni. Assim como existem outras saídas, existe uma discussão, por exemplo, dos abrigos para serem abrigos LGBTs e de mulheres e LGBTs, existem outras formas que estão sendo construídas e pensadas para o segmento LGBT. Então é importante a gente passar por aí. E por último, é necessário que a gente pense do ponto de vista do futuro, o que nós queremos, uma sociedade que não tenha esse tipo de opressão. Nós tivemos um avanço que foi a criminalização da LGBTfobia, que foi aprovado no STF. As nossas conquistas passaram pelo judiciário, mas nós precisamos efetivar essas conquistas. Então, portanto, existem várias outras que foram aprovadas que estão dentro da nossa Constituição de 88, em que o David Miranda apresentou ontem, lançou no Dia do Orgulho LGBT, apresentou uma Constituição LGBT, onde ele grifou com as cores do arco-íris, a partir das violências que a gente sofre, todas as propostas, tudo que foi aprovado, que está constando na nossa Constituição de 88 e que nos defende, e que nós precisamos nos aperfeiçoar, nos aprimorar do que está lá para a gente poder disputar isso na sociedade também. Então, se nós tivemos muitas vitórias no STF e no Judiciário, nós precisamos também garantir outras vitórias. E nós temos vários espaços LGBTs aí que estão fazendo muita coisa no país, né? Inclusive as Mães pela Diversidade, que apesar de não serem LGBT, defendem seus filhos que são gays, lésbicas, transexuais, travestis, bissexuais, que estão disputando
dentro das casas legislativas, mas também dentro do judiciário, na rua, fazendo luta, se mostrando, botando a cara a tapa, dizendo que tem mãe, tem pai defendendo a família e que não é essa família que a Damares quer. Então, aqui eu deixo essas indicações, falar um pouco que a Luana colocou ainda agora uma indicação de documentário, eu coloco outro, que é um filme, na verdade, também do Netflix, que é Elisa e Marcela, que foram as 2 primeiras mulheres a se casarem oficialmente pela igreja na Espanha, no início do século, contraditoriamente a todos, enganaram toda uma sociedade quando a Elisa se coloca como um homem trans e, portanto, acaba casando com a Marcela. E aí modifica toda a relação de sociedade. Depois que tudo isso, elas também representam para nós essa vitória que foi a resistência delas, a partir da resistência delas, de tantas outras que vieram antes, que fizeram a rebelião de Stonewall e que fizeram a gente lutar até os dias de hoje. Então, as nossas lutas se inspiram em Stonewall e vão continuar seguindo em todos os lugares, nas casas legislativas, mas também nas ruas e em todos os espaços, juntamente com todas as lutas de trabalhadores. Então, dia 1º tem a luta dos entregadores antifascistas, que estão nas ruas, no break dos entregadores. Então, não usem os apps de entregas, Rappi, iFood e tantos outros, porque a nossa luta, seja LGBT, mas também é uma luta de toda a classe trabalhadora, porque nós temos um lado, e é o lado dos trabalhadores. É isso. A Vivi agora? Então, gente, difícil, né? Falar depois da Sara. Completíssima. Mas, assim, trazer alguns elementos importantes. Primeiro, sobre a questão das políticas voltadas para a população LGBT. É muito interessante, né? Que muito se digamos, conquistado através de pressão no STF, né? O STF com a criminalização da LGBTfobia, com a questão da doação de sangue, mas a gente precisa de muito mais do que isso. A gente precisa efetivamente conseguir apresentar políticas nas câmaras, né? E nós temos alguns representantes, e eu me orgulho muito de fazer parte do PSOL, porque o PSOL é o partido em que nós temos o maior número de LGBTs eleitos. E isso é muito importante, porque na última eleição de 2018 houve um aumento de mais de 300% do número de candidaturas de pessoas LGBTI em comparação com a eleição anterior. Então, houve um aumento de candidaturas. Mas, efetivamente, a maior parte não conseguiu se eleger. Então, daí a gente também tem que passar e refletir, né? O quanto a gente precisa ainda buscar, de fato, apoio e saber o porquê que essas candidaturas muitas das vezes, não existe uma certa prioridade, né? São pautas que são secundarizadas. E é importante, acho que a Sara colocou muito bem, é muito importante ter pessoas hétero aliadas, né? Mas tem que ser aliado de verdade. Não tem que ser no estilo do presidente da Câmara Municipal de Belém, que está em cima do trio na parada LGBT, mas no outro dia está falando coisas contra nós. Está fazendo pronunciamento na igreja dele com caráter de LGBTfobia. Então, isso é muito grave, né? Quem são, de fato, as pessoas que nós temos como aliado e quem são as pessoas que estão simplesmente utilizando da pauta de forma oportunista. Então, assim como quem são as pessoas LGBTs que estão também fazendo uma defesa real das nossas pautas relacionado com um projeto antirracista e um projeto voltado para a classe trabalhadora. Porque falar sobre direito das mulheres lésbicas e bissexuais está diretamente relacionado a falar sobre o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras desse país. Então, a Gabo colocou muito bem, né, sobre a questão das mulheres negras. Inclusive, tem um texto muito bom que a gente lançou ontem nas minhas redes sociais, que é da Gabo, falando sobre essa questão das mulheres negras lésbicas. Quem quiser depois dar uma olhadinha, porque ela traz esse apontamento forte,
né, de como nós, enquanto mulheres negras, esse nosso relacionamento, quando a gente ama, né, mulheres negras se amando, acaba sendo posto na sociedade com inúmeras barreiras, né? Tentam a todo momento nos apagar, silenciar a nossa história, né? Invisibilizar e nos colocar numa posição de um conjunto de opressões e explorações sociais que nos remete a um posto social em que é sempre as que vão ser desvalorizadas, que vão ter os menores salários, que não vão conseguir ocupar o espaço da política, porque vão ser silenciadas. Então, nós precisamos cada vez mais ocupar esses espaços e colocar esse conjunto de lutas que não tem relação só com a minha vida, com a vida da Sara, com a vida do conjunto das mulheres lésbicas e bissexuais, mas tem a ver com toda uma sociedade, com todo um conjunto de elementos que, historicamente, vem assassinando os nossos corpos, que vem tratando os nossos corpos de forma fetichista, que serve só para uma mídia, né? A Sara falou assim, há um tempo atrás, se tu for falar sobre lésbicas, tu vai ver só vídeos relacionados à pornografia, fetichismo. Não é um tempo atrás. Se tu for olhar hoje mesmo, tu vai ver isso. Se tu coloca na internet, no YouTube, mulheres lésbicas, o que tu vai ver é puro fetichismo, né? E quem está falando, de fato, sobre tudo isso que a gente está trazendo hoje, sobre saúde, sobre emprego, sobre renda, sobre direitos. Então, nós estamos aqui para demarcar essa posição sobre a importância dos nossos direitos, né? E que falar dos nossos direitos não é falar apenas de nós, é falar de uma parcela gigante da população. E, inclusive, somar nas lutas atuais, né? No que foram esses levantes que estão acontecendo no mundo todo, do que estão sendo, na verdade, esses levantes. Alguém falou sobre a questão do... Estava acompanhando aqui os comentários sobre a greve dos trabalhadores de aplicativo, né? E a Sara citou muito bem também. É muito importante que a gente siga apoiando essa greve e siga entendendo que essas lutas também fazem parte das nossas lutas, porque é todo esse sistema, esse conjunto que também está tratando o nosso corpo com violência. E muitos são nossos, somos nós, são pessoas LGBTs que estão aí, né? A Tamires fala sobre o espaço que pessoas LGBTs ocupam no trabalho. Se a gente for analisar, por exemplo, salões de beleza, mercado informal, atendentes do comércio, a maioria são LGBTs. Né? Se a gente for pensar na área da cultura e da arte, que está sendo altamente ameaçada pelo governo Bolsonaro, nós temos um grande número de pessoas LGBTs que estão no espaço de cultura e de arte resistindo. Aqui a gente tem um exemplo do Noite Suja, que não elas não se identificam como drags, mas sim como demônias, que usam a arte como forma de resistência e que colocam isso na pauta hoje, de mostrar que sim, é possível com muito pouco dentro da sua realidade transformar, fazer um espaço cultural e trazer pautas políticas para esse espaço. Não tem como ser indiferente com a política, não tem como ser isentão nesse momento. A gente precisa se posicionar, a gente precisa ter lado. Então, diante de tudo isso, né, a Silvana colocou uma pergunta sobre a juventude nesse tempo de pandemia, né? Quais são esses espaços? Eu vejo muito as iniciativas ligadas a ONGs e a movimentos de pessoas LGBTs. E pouco se vê de política partindo do Estado. Então, isso é necessário pautar firmemente, como o companheiro David já faz, como inúmeros outros companheiros e companheiras do PSOL que estão nos espaços institucionais já fazem, sempre conectando com o espaço dos movimentos e das ruas, porque é daí que vai surgir a pressão para que nós somos muito poucos, né, nos espaços da política institucional. E se a gente consegue eleger
alguns, a gente, mesmo assim, não vai conseguir ser maioria. Então, continuaremos sendo poucos nesse espaço, mas que com a força das ruas, com a força dos panelaços, as forças das petições, das organizações, dos movimentos, nós vamos mostrar que essa voz é muito maior. Vamos conseguir ecoar as nossas pautas muito mais longe e aprovar tudo que for necessário em benefício da população LGBTI. Então, por isso que também uma tarefa muito importante para a gente hoje é combater o governo Bolsonaro. E combater o governo Bolsonaro é assinar, repassar, impulsionar um pedido de impeachment, fazer pressão nos deputados, nas deputadas, colocar em pauta que o Maia precisa parar de ficar engavetando tudo isso e que a gente precisa, de fato, somar cada vez mais as pessoas que defendem a democracia, defendem os direitos humanos e que são contra o governo Bolsonaro. E isso significa também ser contra a nível das eleições municipais. Vão ter várias candidaturas em todos os municípios que vão apostar na política bolsonarista, que vão defender isso e que vão querer ir para cima da gente, né? Como a gente já sofreu tanta violência em 2018 nas eleições, a gente vai ver isso de novo acontecer. Por isso que a gente precisa analisar muito bem sobre isso, sobre a nossa posição e sobre como somar força para combater a política bolsonarista em todos os municípios. Aqui nós temos um candidato que representa a política bolsonarista, que é um delegado X, e que com certeza a gente não vai dar sossego para ele. O que ele falar contra nós, o que ele praticar de violência ou incentivar a violência, nós vamos nos levantar contra, nós vamos mostrar que somos muito mais fortes e que juntos e juntas a gente, de fato, vai conseguir emplacar com essa política que tem que ser anti-LGBTfobia, antirracista, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras e que vai, de fato, mostrar que a gente não está sozinho, né? O papo de ninguém segura a mão de ninguém, hoje ninguém pode segurar a mão de ninguém fisicamente, mas a gente pode se conectar, fazer rede de apoio e não deixar que ninguém fique no caminho, que a gente possa seguir forte e construir um mundo diferente que, de fato, consiga políticas de equidade e que seja essencialmente voltado para essas pautas em defesa dos direitos humanos e da democracia. Muito obrigada, Sara, Vivi, a Luana, que não está mais aqui, mas que também contribuiu com o debate. A gente vai encerrando essa ótima live com essa importante lição final, né, de que não somos uma luta numa caixinha separada, não é uma sopa de letrinhas como muitas pessoas costumam classificar o movimento LGBT, mas é parte de uma disputa de um projeto de classe. Por isso é importante também a gente se incorporar aí no dia 1º de julho, junto à luta dos entregadores de iFood. Então, não peçam iFood e vamos apoiar, porque é uma luta da classe trabalhadora. Obrigada, gente, por essa live nessa noite. Acho que fica aí o nosso recado. Um beijinho para todo mundo. Tchau.